Fala Santista, meu amigo, tudo bem, meu? Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu. Vou voltar com a voz normal. Tudo bem? Olá. Bom, neste vídeo aqui eu resolvi fazer uma reflexão sobre a chegada de Edu Dracena no nosso clube. O quão importante foi a chegada dele aí para que o Santos comece a caminhar no trilho certo. Bom, vamos lá. O Santos estava sem gerente de futebol, né? Sempre foi uma bagunça essa função dentro do Santos na gestão do Zé Carlos Pérez. Então, meu Deus do céu, foram vários. Ninguém ficava mais de 2 meses. E aí, né, o presidente centralizava todas as negociações, todas as coisas, e começou a acontecer. Jogadores começaram a sair. Jogadores da base começaram a achar que o clube tem que fazer. Eles estavam fazendo um favor de jogar no clube. O caso do Yuri Alberto, a situação do Caio Jorge aí que deu, a do Marcos Leonardo que está dando agora. Pois bem, a culpa é do jogador? Sim, não dá pra simplesmente botar a culpa no jogador. Uma coisa que é muito importante desde a chegada do Dracena é que o Santos passou a se posicionar. Entenda, o presidente atual deixou o futebol todo na mão do Dracena. É ele que toma conta do futebol. É lógico que o presidente é o cabeça de tudo, todas as coisas têm que passar pelo aval dele, mas quem manda no futebol é o Edu Dracena. Então, todas as pessoas do futebol estão abaixo do Edu Dracena dentro do organograma do Santos. E isso é importante. As falas dele são importantes, o jeito que ele está trazendo os jogadores é importante, o jeito que ele fala da realidade do clube é importante, e o mais importante de tudo, é um cara identificado com o clube. É muito importante ter uma gestão profissional, é muito importante ter uma gestão correta, mas tão importante quanto é a identificação do profissional em questão com o clube que ele vai trabalhar. Porque não é simplesmente uma empresa. Um clube de futebol não é simplesmente uma empresa que qualquer pessoa pode entrar. Porque para ela estar dentro de um clube de futebol e ser correta, que é a obrigação dela, e trabalhar direito, ela precisa entender onde ela está, aquele universo daquele clube, quão pesada a camisa daquele clube. E o Edu Dracena, por ter sido capitão do último título de Libertadores do clube, por ter escrito uma história maravilhosa dentro do Santos, tem todos esses predicados. E a chegada dele é muito importante. A partir do momento que ele chegou, o Santos começou a melhorar. O desempenho dentro de campo pode ter sido uma coincidência naquele momento? Pode. Mas o fato é, o Santos melhorou após a chegada dele. E eu considerei uma coisa muito importante que ele falou sobre a renovação do Marcos Leonardo, que está com a última proposta do Santos na mesa e ainda não respondeu. Eu torço para que o Marcos tenha um pouquinho de consciência agora. Os empresários dele pode realmente ter uma proposta boa. Lógico que pode ter. A gente não é idiota. Mas uma coisa muito importante para o ser humano é saber ser grato. O Santos não é um clube largado às traças que não dá condições de trabalho para essa molecada que vem. O problema hoje do jovem que joga futebol, muitos deles, não todos, lógico, muitos jogadores de futebol adolescentes, eles acham que ser estrelas já, desde a base. Ele já tem que receber salário de profissional. Uma coisa é você ser fora da curva e realmente você receber um salário acima do padrão de um jogador de base. E outra coisa é você exigir que tenha isso, sendo que você não é um fenômeno, entendeu? O Neymar tinha um salário acima do padrão na base. O Jean Scherer chegou a ter porque ele era considerado um fenômeno. Mas não são todos os jogadores que têm isso. E até eles eu acho errado. Mas é aquela coisa do mercado e eu tenho que entender. Então o jogador de base hoje, ele já quer no profissional, quando ele sobe com 16, 17 anos, ele já quer minutagem garantida no contrato, ele já quer um monte de coisa no contrato que o clube não tem como oferecer. Você não pode simplesmente falar, ó, você vai jogar, sei lá, todo jogo, pelo menos 15 minutos de cada jogo, em média, você vai jogar. Não dá pra você simplesmente garantir isso pro menino. E essas exigências, muitas vezes, dos atletas, acabam jogando contra. E o que mais prejudicou o Santos nesse período todo foi a maneira que foram feitas as renovações de contrato. A do Yuri Alberto foi um exemplo disso. E o presidente anterior vivia falando, quem chegar e tiver uma proposta eu vendo, não sei o que, sempre falando esse tipo de coisa. É lógico que um time de futebol vai vender jogadores. Só que você ficar falando que tá vendendo todo mundo, você deprecia o seu próprio produto. Você tá botando pra vende a qualquer preço. Além de tudo, é burrice. Mas beleza. Perdemos o Yuri Alberto, que é um bom jogador sim, tá? Porque muita gente aqui que é torcedor do Santos fala, ele é enganação, ele é ruim. O cara tem 20 anos de idade. E ele faz bastante gol. É lógico que ele pode melhorar o desempenho dele. Mas é um bom jogador sim. Que se o Santos tivesse feito da maneira correta, e ele também, para renovação de contrato, tava com um grande ativo aí no elenco. Para poder ganhar dinheiro. Não para ganhar porcentagem em cima da venda dos outros. Que é o que vai acontecer no caso do Internacional. Mesma coisa o Caio Jorge, que também, gente, tem o vídeo do Caio Jorge aqui. Eu sou contra a postura desses caras, tá?
Mas o clube tem que ser profissional e saber se posicionar na hora certa. O Santos conseguiu agora com o Sandri, com o João Paulo, tá tentando com o Kaique, com o Ângelo fazer esses contratos melhores. Então, tá tendo um posicionamento mais claro e oferecendo melhores contratos e melhores condições, né? O Pirani. Então, assim, o Santos tá conseguindo fazer isso. Só que é um trabalho de formiga. Não dá pra ser de uma hora pra outra. Então a chegada do Edu foi muito boa. O que ele falou sobre o Marcos Leonardo, que se ele não renovar o contrato, ele vai ser mandado pra base, porque ele não vai ganhar minutos, porque o Santos não pode ser refém de jogador, tá completamente certo. O Marcos Leonardo é um cara que tem muito futuro, tem uma condição de finalização muito forte. Ele realmente é bom. Se o Santos perder esse cara, pode acontecer, de graça, é uma baita de uma perda. O cara pode ser ingrato e o caramba, mas é uma baita de uma perda técnica. Eu torço para que o menino tenha discernimento nessa hora, junto com o staff dele, pais, empresários, e não seja ganancioso nesse momento. Porque a gente não tá falando de salário baixo para ele. A gente tá falando de um grande salário padrão de futebol brasileiro aí. Você não vai ganhar 1 milhão por mês agora. Mas se você quer construir uma carreira sólida, tá num clube forte, um clube de visibilidade, um clube que, dos clubes aí recentes, é o que mais fornece jogadores para a seleção brasileira, dos formados inclusive no Santos, são os que mais fornecem jogadores para a seleção brasileira, tem que ter isso na cabeça. Então tudo isso tem que entrar na cabeça do jogador e do seu staff para analisar agora. E a proposta que o Santos fez pro Marcos Leonardo é muito boa, tem progressão de salário, de aumento salarial, bônus por metas, é um salário muito legal e um contrato muito legal. É uma coisa muito boa oferecida. E assim, é a última cartada do Santos para tentar renovar com ele. Eu torço para que ele renove o contrato, para ele escrever uma história dentro do clube também. Mas se ele não renovar, a culpa não é do Santos. Põe isso na cabeça. A culpa também não é do Edu Dracena. A culpa é de quem deixou chegar nessa situação. Que, gente, são as diretorias passadas, tá? Tenho várias críticas à gestão atual, pela maneira que eles conduziram o futebol nesse ano, de forma atabalhoada, realmente foi, mas na parte financeira foi feito um grande trabalho. O Santos pagou 120 milhões de dívidas. A dívida do Santos ainda é gigantesca, por volta de 450 milhões. Mas o Santos pagou 120 milhões. Não houve ano que o Santos pagou tanta dívida, tá bom? Põe isso na cabeça, na hora de você criticar, você tem que botar isso na cabeça. Porque não adianta você comprar sonho. O São Paulo comprou um sonho, o São Paulo comprou o Daniel Alves. Ficou devendo 24 milhões de reais pro cara. O Santos ainda deve 7 milhões, quase 8, pro Brian Ruiz. O Santos tem que pagar o Brian Ruiz, tá bom? O Santos vai ter que pagar o Cueva. Tudo isso vai entrar na conta do Santos. O Santos paga 6 técnicos. Tudo isso tá na conta do Santos. Tá pagando equalizado, de pouco a pouco. Então, na hora de cobrar, cobre dentro da realidade, entenda a realidade que a gente vai ver. Não adianta o Santos falar, vou pagar 1,5 milhão pro, sei lá, pra qualquer jogador voltar aí, que seja. Vou pagar 1,5 milhão pro Neymar voltar. Não, Neymar não dá pra usar de, porque o Neymar valeria a pena porque ele se pagaria pelas condições. Sei lá, pagar 1 milhão pro Douglas Costa, vai. Que é um grande jogador, apesar de todos os problemas, pegando só a parte técnica. Não dá, tá? Porque você vai contratar o cara, ele vai chegar, ele vai jogar um tempo, você vai pagar 1, 2 vezes o salário dele, depois você não vai conseguir pagar mais. E aí vai aquela espiral de cocô que a gente tá acostumado e vê em vários clubes, inclusive no nosso. É essa a realidade que você quer? Só pra fingir que você tem um time forte? Porque não é ter time forte isso não, cara, tá? O vislumbre não adianta nada. Então o Santos tem que fazer um trabalho de formiguinha, passo a passo, devagar, aos poucos montar um time competitivo e a gente ter paciência. O primeiro ano foi dificílimo, que foi esse, 2021. 2022 vai ser um pouquinho melhor, mas não vai ser aquela coisa, a não ser que aconteça o que acontece no Santos às vezes. Aquela molecada entra, né, pega experiência no ano, que foi esse, chega no outro, um monte de história de uma vez. Pode ser que aconteça? Pode, mas a gente tem que trabalhar dentro da realidade. A realidade que nos oferece hoje é que isso não vai acontecer. A gente torce para que aconteça. E a gente tem um elenco talentoso para isso, desses meninos. A gente precisa montar um elenco ao redor deles, como eu falei no último vídeo. Mas gostei porque o Santos não vai ser mais refém de jogador. Eles têm que entender a camisa que eles vestem, o peso da camisa que eles vestem, quem vestiu essa camisa. Simplesmente o maior de todos os tempos vestiu essa camisa. Então se o Santos existe depois do Pelé, não é qualquer jogador que vai fazer o Santos acabar não. E eles têm que respeitar. Gratidão é muito importante. O Santos oferece condições de trabalho muito dignas para jogadores. Todo mundo tem dificuldade, qualquer atleta. Mas o Santos, dos clubes profissionais, é do que oferecem melhores condições de trabalho aí. Tem que melhorar muito. Categoria de base, condições da categoria de base, mais jogador de base. E eu sei que alguns me seguem,
E eu falo com todo o respeito do mundo. Jogador de base não tem que achar que na base já é estrela para ganhar salário de profissional. Eu sei que há um peso muito grande nas costas de muitos meninos desses que eles têm a obrigação de sustentar as próprias famílias. Realmente é muito difícil, mas não dá para exigir isso tudo do clube o tempo inteiro. O mais caro é o futebol profissional. A base é uma sustentação que vai chegar com o tempo e aí sim você constrói uma carreira. Sua carreira vale mesmo depois que você vira profissional. Enquanto você está na base, você tem uma perspectiva de ser profissional. Então tem que ter muita paciência. E eu não vejo essa paciência de muitos jogadores de base, não só no Santos, mas fora também, de staffs e tal, já exigindo muitas coisas. Não dá para exigir. Tem que ter paciência e chegar paulatinamente na sua função no futebol profissional. A partir daí é uma história a ser escrita. Aí começa a rolar grana mesmo. Mas enfim, é mais uma reflexão sobre isso. Que bom que o Edu Dracena chegou e que bom que o Santos parece entrar no ritmo, no trilho certo para conseguir coisas boas no futuro, né? O futuro é preto e branco. E é do Santos. Tamo junto. Valeu.